tocando aí que eu ainda não tô. Vou começar te perguntando sobre o lance que gera o segundo gol do Flamengo. Eu revi as imagens, né? Teve muita reclamação e de imediato o Gustavo Henrique ele sai, imagino, que já esperando uma lateral a favor do Corinthians. Mas aí o lateral é cobrado pelo Plata muito rápido. Quando ele percebe, ele até tenta gesticular, mas já era tarde. E dali o gol sai e o Gustavo Henrique, o Andileri, o Hugo Souza aqui reclamando bastante também na saída do campo. Eu queria que tu falasse se tu acha realmente que o Corinthians foi prejudicado e se passa exatamente por aí o fato de vocês saírem derrotados hoje. Eu acho que não passa somente por aí, mas eu acho que é um ponto crucial para a derrota da gente hoje. Eu acho que a gente foi prejudicado sim, eu acho que o lateral era nosso. Eu revi o lance várias vezes e para mim o lateral é nosso. O fato dele ter dado lateral para o Flamengo, ter batido rápido e ter pegado a nossa defesa exposta prejudicou a gente. Foi gol. Muito se deu por causa do lateral. Eu acho que o lateral era sim nosso, mas a gente não pode colocar a culpa nisso aí. A gente teve chance para vencer o jogo. Eu sei que foi um ponto alto da partida, foi um ponto crucial, mas não somente por isso a gente perdeu o jogo. Eu acho que é importante dizer isso. Eu sei que depois vai viralizar, vamos cortar e dizer que eu coloquei a derrota na culpa do lateral, mas eu não me importo. Eu acho que a gente poderia sim ter saído com triunfo hoje, ter vencido o jogo já no primeiro tempo, mas não aconteceu e infelizmente é o Campeonato Brasileiro. Acho que a arbitragem foi boa, tá? Lances que eles deram para nós, falta para nós, eles deram para eles, que eles não deram para nós, eles não deram para eles. Acho que a arbitragem foi boa. Não estou aqui dizendo que foi ruim, mas eu acho que no lateral ali erraram. Era lateral nosso e deu gol dos caras. Você acha que é mais crucial a quantidade de gols que o Corinthians perdeu no primeiro tempo ou esse lance polêmico do gol do Flamengo do 2-1? Cara, quando a gente deixa de fazer o gol, a gente deixou de perder, de ganhar 2 pontos, né? Que o jogo estava empate no momento. Quando ele dá o lateral para os caras que sai gol, a gente perde um ponto que estava tendo até o momento. Então, acho que tem praticamente o mesmo peso, é o que eu falei. Eu acho que são lances cruciais que a gente sabe que tem que melhorar nas finalizações e o juiz o Bandeira tem que melhorar na avaliação dele para quem que era o lateral. Ranieri, eu queria saber, rolou alguma conversa entre vocês e o Yuri Alberto, entre o Dorival e o Yuri Alberto, depois dele ter perdido o pênalti no primeiro tempo? Como é que foi o papo no vestiário depois dele ter perdido o pênalti? Acho que a conversa que teve foi a gente dizendo que confiava no Yuri. Eu mesmo falei para ele que eu confiava nele, precisava dele. E teve uma frase que eu falei para ele: se continua se colocando nas situações que você vai fazer o gol, e não teve outro. Ele é um cara que ano passado teve um jejum enorme de gols e ainda assim todo jogo o Yuri tinha uma chance de gol, alguma coisa, porque ele é um cara corajoso. Se fosse outra pessoa, se escondia atrás do zagueiro e joga a bola para frente e vamos brigar pela segunda bola. O Yuri não, ele se coloca nas situações e foi o que eu falei para ele no intervalo. Continua se colocando nas situações que você vai fazer o gol, a gente confia em você, e foi o que aconteceu. Perdeu os gols, perdeu, mas várias vezes também ele fez os gols que tinha que fazer, deu um título para nós esse ano, então não cabe a mim crucificar ninguém. Eu acho que o Yuri é o cara que mais se cobra e a gente sabe da força mental dele, da confiança que ele tem em si mesmo, senão ele não estava aqui jogando no Corinthians. Ranieri, vocês tiveram uma derrota contra o Sport que dava muito para colocar na conta do Corinthians o que aconteceu lá, mas o de hoje, depois daquele primeiro tempo principalmente, ficou com a sensação de que realmente o Corinthians merecia sair daqui com o resultado, né? O que você pode dizer desses 2 jogos, assim, que mudou de um jogo para o outro, mas também já pensando no próximo jogo, porque além dos desfalques do departamento médico, agora vocês também perderam o Yuri para a próxima partida. É o que eu falei ali, a gente sabe que o futebol é injusto, algumas vezes, lógico, a balança pesa para os 2 lados. A gente fez jogos horríveis e venceu, como a gente fez jogos bons hoje e perdeu. Então, o futebol, eu tô nessa já tem 10 anos, tem gente aí que tem 15 anos de profissional e sabe disso, então acho que não tem tempo para lamentar. O jogo contra o Sport foi um jogo muito abaixo nosso, a gente perdeu porque mereceu realmente perder. Hoje eu acho que a gente não mereceu perder, acho que a gente merecia sair pelo menos com um ponto, mas quem sou eu para dizer que a gente mereceu alguma coisa ou não mereceu, porque cobrar o futebol por isso. A gente está nessa tem muito tempo, está sujeito a isso, a gente sabe que o futebol não tem justiça. Eu acho que, sei lá, vamos pegar de exemplo o jogo contra o Cruzeiro, não foi um jogo sensacional que a gente fez e a gente ganhou um ponto. Hoje a gente fez um jogo muito bom, conseguiu neutralizar o Flamengo, 2 vezes que eles foram no gol, fizeram um gol e perdemos o jogo. Então, lamentar hoje, amanhã a gente está treinando já para jogar contra o Inter. Eu queria te aproveitar para te perguntar sobre o lance pontual do pênalti do Yuri. O Yuri treina dessa forma algumas vezes ou foi uma decisão dele de momento?
Eu particularmente não acompanho o treino de pênaltis, então eu não posso dizer se ele cava, se ele não cava no treino. Quando acaba o treino que o pessoal vai fazer complemento, eu particularmente eu não bato pênalti, então eu já vou focar na minha recuperação, fazer uma massagem, fazer uma banheira, alguma coisa. Então eu particularmente não vejo, mas se o Yuri tomou essa decisão porque ele achava que o goleiro ia cair, não sei. E o que cabe a mim é tá dando suporte a ele, tá dando confiança a ele, porque eu sei da qualidade que ele tem e a gente precisa dele pro resto da temporada. Daniel, são 7 jogos sem vencer em casa pelo Campeonato Brasileiro. Você falou alguns dos motivos do porquê o Corinthians não saiu com a vitória hoje, mas no geral, o que está acontecendo? O Corinthians jogando em casa, que já foi tanto uma fortaleza pro time. Cara, eu acho que vai muito de jogo a jogo. Não sei, eu acho que, sei lá, a gente pega um jogo contra o Cruzeiro, que a gente não fez um jogo tão bom, mas se a gente aproveita uma ou duas chances que a gente teve, a gente conseguia vencer. Aí como é que eu ia chegar pra você aqui e falar que o jogo contra o Cruzeiro a gente não mereceu vencer e hoje a gente mereceu e a gente perdeu o jogo? Então, não sei, velho, falta, sei lá, falta a bola entrar, falta a gente ter mais concentração na defesa, falta a gente estar mais concentrado durante todo o jogo. Acontece, futebol dessa maneira, a gente precisa lamentar hoje e amanhã tem que estar pronto para poder buscar esses resultados que a gente está perdendo. Daniel, o próprio Yuri já falou algumas vezes que quando ele faz um hat-trick ele não é o melhor atacante do Brasil e quando ele perde um gol feito ou um pênalti como hoje ele não vira o pior. Mas tu é um cara conectado, tu sabe que a internet principalmente costuma ser implacável. Ainda que o Yuri tenha crédito com a torcida, tenha crédito com o clube por tudo que já fez, de que forma tu acha que o torcedor deveria encarar essa tentativa, em princípio, dele de cavar um pênalti hoje contra o líder do campeonato? Cara, não sei, o torcedor é passional, o torcedor... Não sei se o Yuri avaliou os últimos pênaltis do Rossi, viu que ele caía antes. Eu não sei se ele viu que cavar era a melhor maneira. Isso aí é entre o Yuri e a decisão dele. Eu acho que existem muitos comentários, muita coisa, mas, sei lá, a gente tem que vir aqui e fingir que esses comentários importam ou mudam alguma coisa na nossa vida. Não, não muda, a gente tem que estar lá todo dia para trabalhar e treinar. Fazer o quê? Uma decisão que ele vai ter que levar para a cabeça dele e depois ele fez o gol e se ele está bem com a decisão dele é o que importa. Próximo pênalti, se ele bater, cavar e fazer o gol, todo mundo vai achar que ele é o fera, o Yuri Alberto do ano passado e os caras é 4. É o futebol, é dessa maneira que acontece. Obrigada. Obrigada.